agora nossa segunda mesa de trabalho. O tema é Planejamento Tributário Perspectivas. O conferencista e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Federal e advogado Igor Mauler Santiago. Meu caro Alexandre, meu caro Quiroga, bom dia a todos, amigos presentes, senhoras e senhores. Da última vez que fui falar sobre este tema do planejamento tributário, revisão e evasão fiscal, iniciei a minha exposição dizendo que sobre esse assunto a diversidade terminológica é tão grande, a confusão, até me permite dizer, terminológica é tão grande, que cada vez que eu estudo esse assunto, eu me sinto menos inteligente do que eu já me considero. Como ninguém riu, isso era uma piada, eu fiquei um pouco preocupado, então vou evitar repeti-la no momento. Mas, de fato, me parece que é preciso estabelecer algumas premissas, assim, nessa semana já foi mencionado aqui, né, de final de campeonato brasileiro, ou um pouco a bola no chão e deixarmos de nos impressionar tanto com neologismos ou institutos importados e nos voltarmos um pouco mais para a teoria clássica do direito tributário e do direito civil. Eu não vou aqui me ater à distinção tradicional entre elisão e evasão, todos nós a conhecemos, né, que em duas palavras separa um instituto do outro a partir do momento da atuação do contribuinte e da licitude dos meios empregados pelo contribuinte para reduzir ou afastar ou retardar o pagamento do tributo, sendo certo que a intenção do contribuinte não pode ser considerada um elemento distintivo entre essas duas categorias, pela simples razão de que a intenção do contribuinte em ambos os casos é exatamente a mesma. Portanto, qualquer tentativa de discriminação partindo da intenção do contribuinte tende a fracassar, ou tende simplesmente a fracassar do ponto de vista teórico, ou tende simplesmente a abraçar de forma irrestrita as posições do fisco, porquanto sempre se chegará à conclusão de que a intenção era reduzir, né? E não há, em princípio, ilicitude nenhuma nisso. Isso é mais ou menos comunis opinião, né? O problema depois são os critérios propostos para a diferenciação dos institutos. Então, isso eu acho que é uma coisa absolutamente pacífica, né? Mas, mais ou menos recentemente, né, eu li aqui, estudando para essa exposição, revendo as minhas anotações, que a virada jurisprudencial nos órgãos administrativos se deu mais ou menos em 96, portanto já faz um tempo razoável, é que um desconforto da doutrina e dos julgadores diante de certos esquemas de organização negocial com fins de redução tributária, né, que dentro de uma visão ultraliberal são considerados como válidos, mas cuja aceitação não se fazia assim tranquila para o consenso, para o homem médio. Assim, não é possível que isso seja legítimo, que isso seja lícito. Então, chegou-se à conclusão, e eu, ao fim da minha exposição, que será breve, pretendo demonstrar que essa conclusão era precipitada, era equivocada, de que a doutrina tradicional não dava mais conta do fenômeno. E era preciso, então, inventar ou importar de outros ramos ou de outros países
permitissem conclusões mais razoáveis, mais consentâneas com o sentimento jurídico geral. O primeiro instituto foi, aqui não sigo ordem cronológica, simplesmente uma ordem de exposição, a fraude à lei. Então, pretendeu-se invocar esse instituto que veio depois positivado no Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 166, inciso 6º. Já existia em outros ordenamentos e foi positivado entre nós apenas no Código Civil de 2002. Que diz o quê? É nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Parece-me, e aqui eu me filio à doutrina tradicional brasileira, Alberto Xavier, Sampaio Glória, principalmente Alberto Xavier trata desse assunto com muita acuidade, que a fraude à lei não pode ser, é um instituto que existe, é um instituto que tem a sua razão de ser, a sua utilidade no campo do direito civil, embora haja quem o conteste até mesmo lá. Por exemplo, eu estava aqui analisando, lendo a obra do português José Beleza dos Santos, A Simulação do Direito Civil, que é um clássico da literatura jurídica portuguesa, que ele nega a existência da fraude à lei, mesmo no campo do direito civil. Diz, bom, porque o que é a fraude à lei? Prática de atos aparentemente ilícitos com o fito de driblar por proibição ou imposição veiculada em lei imperativa. É cumprir a letra da lei, mas violar-lhe o espírito. Então, ele diz, bom, ou a proibição, embora não expressa, está contida na norma e pode ser deduzida dela, e, portanto, até ilícito, e não lícito, mas praticado em fraude à lei, ou então, simplesmente, ele é lícito e ninguém tem que se preocupar com ele. Mas não precisamos chegar a tanto e nem precisamos mergulhar em águas tão profundas. Simplesmente podemos reconhecer de forma tranquila que a fraude à lei não se aplica ao direito tributário, porque a fraude à lei diz respeito a normas imperativas, normas que impõem de forma incondicionada, quase, de forma irresistível, uma conduta. Por exemplo, servir o exército aos 18 anos, votar e outras. Ou que proíbem de forma absoluta certas outras condutas, por exemplo, divorciar-se. E aí um ato considerado em fraude à lei, o sujeito que se naturaliza, ele e a mulher, como nacionais de outro país, se divorciam e depois se renaturalizam como nacionais do seu país de origem. Eles fizeram isso apenas para driblar a lei imperativa. Acontece que a lei tributária não é uma lei imperativa. Não significa essa afirmação, evidentemente, que a lei tributária não precisa ser seguida. Toda lei precisa ser seguida. Se o conceito de lei imperativa fosse lei que precisa ser seguida, toda lei seria lei imperativa e a própria distinção não faria nenhum sentido. Lei imperativa é aquela que impõe uma conduta de maneira ampla, genérica, praticamente incondicionada, a todos, de maneira irresistível. Servir ao exército aos 18 anos. Nós, homens, não temos como nos desviar deste dever. Podemos até ser dispensados por excesso de contingente, etc. Fora isso, não há como, devemos no mínimo nos apresentar, nos alistar. Isso sim é uma lei imperativa. A lei tributária precisa ser cumprida, claro, mas precisa ser cumprida uma vez realizado o fato gerador, cuja realização, esta sim, pelo menos nos impostos, salvo o imposto de herança, é opcional. Eu posso ou não realizar o fato gerador de um tributo, eu posso não ter carro para não pagar IPVA, eu posso não ter imóvel, eu posso não trabalhar para não ter renda e assim por diante. Nas taxas, na contribuição de melhoria, aí não, porque são atos estatais que muitas vezes
não estão no alcance ou no alvedrio do contribuinte e que vem de maneira não solicitada. E no imposto sobre herança, idem. Fora isso, e pode até ser que a pessoa, embora morra, não tenha bens e, portanto, também não seja sujeita ao imposto de herança. Fora isso, o fato gerador dos impostos e das contribuições, em geral, é de realização voluntária, opcional. Eu posso realizar ou não, e, portanto, a lei tributária não se encaixa no pressuposto de aplicação do Instituto da Fraude à Lei. Isso já o Neto Prates, uma outra obra clássica dessa brasileira, de 1958, já dizia, já alertava contra os intérpretes apressados, inclusive juízes e tribunais, que continuam a confundir, lamentavelmente, os atos propriamente simulados ou em prejuízo de terceiros, ou em fraude da lei e regulamento de caráter fiscal, com atos em fraude em leges, que constituem violações agravadas de normas obrigatórias ou proibitivas de ordem pública. A doutrina tradicional sempre fez essa distinção e sempre reconheceu que a fraude à lei não é instituto aplicável ao campo tributário. O outro instituto que se pretendeu importar para superar aquela perplexidade que a doutrina tradicional trazia de dar pela validade certos planejamentos que ninguém podia aceitar como lícitos, foi o abuso de direito. O abuso de direito tampouco está previsto na Lei de Introdução do Código Civil, artigo 5º, quando diz que o juiz deve atentar aos fins sociais a que a lei se dirige. No Código Civil de 2002, artigo 187, também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, isto é, o exercício não regular, o exercício irregular, o exercício abusivo do direito leva à nulidade do ato. Qual é o problema aqui? É o de que o planejamento, ou melhor, qual seria, quando se invoca a teoria do abuso de direito, qual seria o direito abusado? Qual seria o direito objeto de abuso? A doutrina aponta, essa doutrina que eu chamo de uma doutrina assim, novidadeira, que gosta de trazer novidades todos os dias, aponta que seria o direito de livre organização. O direito de livre organização foi mal exercido, foi irregularmente exercido na medida em que o sujeito organizou os seus negócios de forma a pagar menos tributo. Ora, parece-me que quando o contribuinte organiza licitamente, porque todas essas teorias partem da premissa, essas duas, a fraude à lei e o abuso de direito, partem da premissa, e aí é uma coisa paradoxal, de que o ato é válido, mas é inoponível ao fisco. O fisco reconhece expressamente a validade, ou essas teorias reconhecem expressamente a validade do ato, mas dizem, apesar de válido, não o considera. Não vou considerar outro ato que você deveria, a meu ver, ter praticado. Então, quando se fala em abuso de direito, para obviar ou afastar planejamento, o que se pretende dizer é que o direito de livre organização foi irregularmente exercido por aquele que estruturou seus negócios de maneira a pagar menos tributo. Ora, não me parece que seja assim. O fato de um agente econômico organizar licitamente, sublinho novamente a premissa, os seus negócios de forma a pagar menos tributo, é antes o correto exercício do direito de livre organização. As empresas
têm o direito, e as companhias abertas, inclusive, o dever de agir da maneira mais econômica, sem infringir a legislação. Então, dizer que é o direito de livre organização que é ofendido quando a empresa se estrutura de maneira a pagar licitamente menos tributos, me parece absolutamente inadequado. Absolutamente inadequado. Qual é, então, a resposta que se pode dar àqueles supostos planejamentos, né, que são desconfortáveis, que são estranhos, com os quais normalmente nenhum de nós concordaria? Por exemplo, a empresa, caso clássico que foi julgado pelo ainda Conselho de Contribuintes, a empresa se divide em 8, todas exercendo a mesma atividade, todas com o mesmo endereço, com os mesmos sócios, com os mesmos empregados, com o mesmo número de telefone, apenas para que cada uma delas se enquadre no limite do lucro presumido. Então, algumas pessoas disseram, isso não é ilícito, mas não dá para aceitar um negócio desses. Como assim isso ser oponível ao fisco? Como assim o fisco não ficar de mãos atadas diante de um tal esquema tão artificioso? Aí, diante de casos como este, é que surgiram essas novas visões. Pela teoria tradicional, isso seria planejamento lícito, oponível ao fisco, mas ninguém concorda com essa situação, então precisamos buscar um instituto novo. O erro, para mim, está na premissa, é que pela teoria tradicional, isso não é um ato lícito. E André testemunha, nós fizemos outro dia uma palestra sobre isso, e eu falei exatamente, eu fiz exatamente esse alerta que eu vou fazer agora. O que me parece que sempre houve e que tem havido é um descuido da nossa parte para com a teoria da simulação. Dizer que um ato desse é lícito simplesmente porque todas as sociedades foram devidamente constituídas na junta, né, que não há assinatura falsa no ato de constituição, né, que não houve, portanto, falsidade material ou falsidade ideológica. Conversávamos sobre isso ontem à noite, né? Eu tentava esclarecer minhas dúvidas com o Cacai sobre esse ponto. Isso bastaria para que o ato fosse considerado lícito. E não é assim, não é? E basta-nos voltar à teoria tradicional. Aqui o professor Beleza dos Santos tem um item específico no livro da distinção entre simulação e falsidade material ou ideológica. A falsidade material é aquela sobre o próprio grafismo, né? A falsidade ideológica é a não representação do documento de um ato que foi praticado perante as pessoas que produzem aquele documento. Então eu vou ao tabelião e digo, olha, eu quero registrar aqui uma sociedade capital de 100 mil, mas põe aí que é só 50. Isso é falsidade ideológica. A simulação não está ligada ao momento da documentação da vontade. Ela não é um problema relativo à prova da vontade manifestada. Ela é um problema relativo à própria manifestação da vontade que não coincide com a vontade real. É um momento logicamente anterior. Ou seja, e essa me parece que foi a grande confusão que nós mesmos fizemos, né? Se não houve falsificação grosseira, se não há falsidade ideológica, então o ato é lícito. Agora, então, se o ato é lícito, calma, não dá para aceitar um planejamento como esse, é absurdo, não é? Fere o bom senso. Então vamos inventar uma teoria outra ou importar institutos outros. O que me parece é que faltou atenção à teoria da simulação. Se tivéssemos tido essa atenção, essa perplexidade teria sido superada a partir dos instrumentos tradicionais. Todas essas teorias que mais confundem do que explicam, com o devido respeito, teriam sido evitadas ou teriam sido rechaçadas do nascedor.
Existe uma técnica literária, acho que todos nós já devemos em algum momento ter lido um livro nesse formato. O autor faz uma introduçãozinha dizendo que encontrou, sempre em circunstâncias assim incríveis, num baú esquecido no sótão, em algum outro lugar, um manuscrito, muitas vezes apócrifo, que conta uma história extraordinária. Então ele faz uma introdução e a partir dali ele apenas reproduz o manuscrito. Na verdade ele é o autor do livro inteiro. Aconteceu comigo uma coisa parecida, mas só que foi verdade. Eu sempre fiz esse alerta em discussões que tive sobre o assunto, e outro dia eu recebi um artigo não identificado, ou com autoria não identificada, para dar um parecer para a revista da FGV, né, que tem um blind review, para saber se esse artigo é ou não passível de publicação. E me pediram, para minha honra, que desse um parecer sobre um artigo que me chegou sem nome. E esse artigo o que faz exatamente é o que faltava, é o estudo da ilusão e da evasão, e principalmente da evasão, a partir da teoria da simulação. E aí o autor, a autora, não sei quem é, até perguntei, ainda não me responderam, de modo que não posso fazer aqui a homenagem completa, faz um estudo interessante, aprofundado da teoria da simulação no direito civil, desde as origens até hoje, passando por todos os clássicos na matéria. Evidentemente não reproduzirei as suas todas fases, né, de investigação. O artigo sairá publicado, porque eu dei parecer, inclusive dando nota máxima com todos os louvores que eu podia. Então imagino que sairá publicado em breve. Mas o que o autor, em síntese e em conclusão, demonstra é que a teoria atual da simulação no direito civil leva em conta a causa do negócio jurídico. É uma teoria causalista, causal da simulação, abraçada no Brasil, entre outros, por Orlando Gomes, que sempre foi o autor da minha pessoal predileção em matéria civil. Então, talvez por isso eu tivesse essa noção assim, um pouco mal formulada, porque eu ainda no tempo de faculdade estudei pelo Orlando Gomes, mas não tinha ainda conseguido formular com a clareza que essa pessoa fez nesse artigo. Diz ele: o negócio jurídico deve ser considerado lícito ou simulado a partir do respeito que se tenha, no caso concreto, a partir da teoria de Betti. Betti é que começou com essa formulação da teoria causal da simulação. A partir do respeito que se tenha, no caso concreto, a causa ou a finalidade social e econômica ordinária do negócio jurídico positivado. Quando isso não acontece, o ato é simulado. Qual é, por exemplo, a maioria dos planejamentos passa por constituição de sociedade, qual é o intuito, ou melhor dizendo, qual é a causa econômico-social do contrato de sociedade? O desenvolvimento conjunto de uma atividade para aquelas pessoas que se associam. Pode dar certo, pode não dar, pode durar, pode não durar, mas é preciso que tenha havido esse intuito para que o contrato de sociedade seja um contrato lícito, real e não simulado. Quando isso não acontece, o só fato de a sociedade ter sido registrada na junta, não é, a partir de documentos rígidos, não falsificados, demonstra simplesmente que a vontade declarada o foi bem. Ou, para simplificar, que a vontade foi bem declarada. Mas não significa que ela corresponde a uma vontade real e, portanto, não significa que não haja simulação. Esse é o ponto para mim. Essa atenção ou essa desatenção à
teoria da simulação foi que foi responsável por essa balbúrdia na qual hoje nós nos encontramos nessa matéria. Ontem eu e André participávamos de um congresso em São Paulo, né, e fizemos cada uma palestra sobre temas diversos e assistimos a uma apresentação sobre planejamento tributário. Até me interessei, além do interesse natural, porque hoje falaria sobre o assunto. E havia lá umas 3 ou 4 pessoas opinando e simplesmente parecia que elas falavam em línguas diferentes. Não havia comunicação possível, porque um invoca um instituto, o outro invoca outro instituto, o outro instituto, e quando invoca o mesmo instituto, mas cada um com um sentido diferente. Não dá para a gente viver assim, não dá para a gente aplicar o direito assim. A segurança jurídica vai embora. Então, me parece que está chegando a hora, se é que já não passou da hora, de os tribunais harmonizarem o seu entendimento sobre essa matéria. Houve um julgamento recente do STJ, num caso citado aqui pelo meu autor anônimo, que é o caso Josapar, se não me engano, que foi relatado pelo ministro Herman, no qual, apesar do tribunal não ter entrado no mérito, porque disse que isso revolveria a matéria prática, estaria obstado pela súmula 7, na verdade ele não entrou entrando e disse que a apreciação feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região era uma apreciação correta, não entrou no mérito, na medida em que a constituição ou a incorporação daquelas sociedades umas pelas outras era um negócio complicadíssimo, não atendia à finalidade econômico-social do contrato de sociedade. Então, o STJ, sem dizer, na segunda turma pelo menos, sem dizer, acabou respaldando essa visão causalista da simulação, que, a meu ver, e para concluir, permite uma separação adequada daquilo que é aceitável e daquilo que não é aceitável. Mais do que isso, o faz de uma maneira compreensível, na medida em que o que é aceitável é lícito, o que é inaceitável é ilícito, que é mais ou menos como a gente se acostumou a raciocinar, né? E não precisando falar em ilícitos, atípicos, o ato lícito para um fim, ilícito para outro fim, né? Um androginismo assim, com o qual não estamos habituados, androginismo conceitual, né? Com o qual não estamos, simplesmente não conseguimos raciocinar, eu pelo menos, dentro desses esquadros. E aí o que acontece? Qualquer decisão passa a ser aceitável, na medida em que o que prepondera é simplesmente o subjetivismo. Para afastar o subjetivismo, é preciso, para mim, essa era a provocação que eu queria fazer, é preciso restaurar, não é preciso inventar moda, é preciso restaurar a teoria clássica, só que bem entendida, sem aquela premissa ultraliberal de que, quando não há falsidade documental e falsidade ideológica, o ato é lícito, portanto, tem que ser aceito pelo físico ou não vai ser aceito pelo físico a partir de fundamentos outros. Portanto, essas eram rapidamente as considerações que eu tinha a fazer, genéricas, como disse o Alexandre, sobre o tema, porque o Quiroga certamente vai expor sobre o assunto com muito mais proficiência e, além disso, deverá tratar de um caso recente no qual essa questão foi analisada. E só para concluir, dentro dessa finalidade econômico-social do negócio, como aferir a finalidade econômico-social, se naquele caso foi cumprida ou não a finalidade econômico-social. O tal Business Purpose Test é um dos elementos para esta inquirição. Ele não é isso que resolve ou não o problema, mas ele é um dos elementos necessários para a verificação da observância, no caso particular, da finalidade econômico-social
do negócio jurídico adotado pelas partes. Muito obrigado.